Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Globo Cripto na área. Hoje, quarta-feira, 3 de maio. Estou aqui para mais uma análise da noite e uma atualização de mercado do Bitcoin e do ETH. Hoje tivemos aí taxa de juros do Fed, impactou o mercado e eu vou trazer sempre os pontos mais importantes dos movimentos para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Começando então pelo Bitcoin, gráfico de 4 horas. A decisão da taxa de juros hoje do Fed de aumentar em 0,25% foi como o mercado esperava, trouxe volatilidade durante a divulgação. Porém, tudo ficou como antes aqui. Por que que eu falo isso? Eu falo já com base no gráfico, né? A gente, pelo menos eu não senti grandes mudanças aqui que pode definir uma tendência a partir de então, tá? O discurso que o Powell fez, falando que pode continuar apertando a política monetária, é que assusta um pouco para a gente pensar aí pelo menos até o meio do ano, tá? Então a gente tem que acompanhar aí, não vejo grande movimentação durante esse período, podemos ter aí um período mais lateral e ver como o mercado absorveu isso daí, a gente vai sentir a partir de amanhã e da próxima semana, tá certo? Então, começando aqui com o Bitcoin, gráfico de 4 horas, está sendo negociado agora 28.373 dólares. Falei, nada mudou graficamente pelo seguinte, o Bitcoin continua a sua recuperação. Coloquei no gráfico de 4 horas, né, para ficar o movimento mais definido. Do fundo, fez topo mais alto que o anterior e até agora faz um fundo mais alto que o anterior. Isso a gente pode entender como o início de uma tendência de alta, com topos e fundos cada vez mais altos, tá? Em ondas ascendentes. Então, ainda não me preocupa essa movimentação aqui. Temos o forte suporte da região de 28 mil dólares, que não foi perdido. Temos uma linha de tendência de alta que a gente pode ligar dessa forma. Então, enquanto o Bitcoin permanecer acima, ó, desse fundo aqui de 28, 121, tudo certo com o movimento, precisa fazer o que agora? Romper as médias móveis que eu utilizo de 200 e 233. Aqui já está há alguns dias, né? Deixando a agulhada para cima, vem para baixo, várias vezes tentou romper, mas as médias móveis, quando o ativo está abaixo, serve de resistência. Então, para a gente ficar otimista, somente quando o Bitcoin romper aqui a casa de 28.900 dólares, aí sim a gente pode ter um movimento em direção à resistência de 29.956. Fazendo análise de sentimento piorou nos últimos minutos, né, nas últimas horas, aumentou aqui o long short ratio, open interest começa a subir, mas com long short ratio aumentando não funciona bacana. O long short deveria estar caindo, tá? Então as pessoas estão apostando ainda numa alta do Bitcoin, é o que fica claro aqui olhando pela Binance. De manhã, se não me engano, estava 57 ou 56% de long, e agora está 59,54% apostando em long, ou seja, numa alta, contra 40,46% apostando numa queda. Quando está desproporcional assim, o ativo tende a voltar, quem sabe perder esse fundo aqui dos 28 mil dólares para estopar e liquidar e depois se recuperar. Se isso acontecesse, formaria aqui, ó, um padrão em W, tá? Que não ficaria feio não, mas iria estopar e liquidar essas operações que eu acredito que todos estão vendo aqui a região de 28 mil dólares como importante. Falando em liquidez, vamos ver onde estão as grandes operações aqui. Operações não, ordens de baleia, estão aqui na região de 28.206, não tinha ordens até então nessa região, já começou a surgir. Na região de 28.125 também não tinha. Na região de 28.088 também não tinha. E a mais forte aqui em 28 mil dólares, tá? Então as baleias ainda estão acreditando aqui nesse fundo, estão de olho nessa região. Para baixo também continuam ordens fortes aqui na casa de 27.600 e 27.500. Por isso que eu falei que nada mudou no sentido de definir uma tendência, de falar que o Bitcoin vai corrigir mais forte, porque a gente tem um forte suporte aqui com essas ordens abertas, esperando o Bitcoin voltar para pegá-las. Então, é muito suporte aqui. Então, não vejo uma correção além de 27.500, não, que seria, ó, teria que pegar todas essas ordens. Então, quer dizer, o movimento dos ursos, né,
A força da vendedora teria que ser muito grande, muito brutal, para conseguir consumir todas essas ordens e ainda fazer o ativo cair mais do que isso, tá? É isso que eu volto a insistir com vocês. Olhando aqui, gráfico diário. Gráfico diário ontem fez um candle. Opa! Um candle comprador. Foi significativo. Consolidou o fundo aqui em 28 mil dólares com o candle de ontem e o fundo do candle de antes de ontem. Então, uma zona aqui importante. E hoje está com um pequeno candle vendedor. Nada demais. Como eu falei, a gente pode ter um movimento um pouco lateral aqui nesse fundo nos próximos dias, tá? O que não pode acontecer de forma alguma é perder 28 mil dólares e depois essa região aqui de 27.174. Por quê? Porque aqui no gráfico diário, esse fundo que fizemos aqui na região de 28.174 é mais alto do que o fundo anterior, ou seja, continuamos no gráfico diário numa tendência de alta, com topo mais alto que os anteriores, um fundo mais alto que o anterior, e agora essa movimentação aqui, que fez um topo aqui que assusta caso perca o fundo, tá? Porque aqui fizemos um topo mais baixo que o anterior, tá? Mas até agora, olhando aqui esse fundo de 28 mil dólares, está mais alto do que o anterior. É assim que se formam as tendências, né? É uma coisa que parece ser simples, mas se você entender como funciona uma tendência de alta e uma tendência de baixa, você melhora muito nas suas operações. Eu bato muito nessa tecla lá na comunidade Toca do Lobo. As pessoas perguntam onde eu ponho stop da operação, onde eu saio, onde eu realizo lucro. Eu falo, olha o movimento, identifique para que lado está indo uma tendência. E aí você fica mais tranquilo para operar e não fica caindo em conversas. Ah, o Bitcoin agora vai cair para 20 mil dólares. Esse tipo de assunto. Você tem que trabalhar o dia a dia, fazendo uma análise diária. Por isso que os vídeos são diários. Depende do dia. Bitcoin até agora está bacana aqui, ó, mas se ele chegar aqui às 21 horas, fechar aqui para baixo, já muda todo esse panorama que eu estou falando para vocês, tá? Então, por isso que não tem como você ficar tentando prever grandes movimentos, porque nunca vai dar certo. Tem ativos que eu estou esperando até hoje, que eu já escutei por aí, bater em determinado alvo, e te falo, está muito longe. Muito longe. É por isso que aqui nos meus vídeos eu não fico falando, o Bitcoin agora vai para 50, o Bitcoin agora vai para 10. Não. Eu vejo aqui no dia a dia e, claro, quando estava aqui no movimento, eu falava assim, poderia chegar aos 35 mil dólares, que tinha rompido pontos importantes do movimento, então era possível fundamentar isso no gráfico, mostrar o porquê. Nesse momento, o que eu falo? Estamos limitados nesse fundo de 28 mil dólares até essa resistência de 29.956. Quando romper aqui, aí é outra coisa. Aqui tem como a gente fazer uma projeção de até onde pode ir, beleza? Vamos para o ETH então. ETH eu deixei até marcado na minha análise da parte da manhã. Está sendo negociado agora 1.874 dólares. Ainda tem um risco aqui do ETH, desse padrão que já está traçado desde a análise da manhã, do ombro cabeça a ombro. Então, pontos importantes aqui indo direto já no gráfico diário. Não pode perder o fundo de 1.811 dólares, pois então teríamos uma projeção desse movimento, pegando da cabeça até a base e jogando aqui no eventual rompimento, teremos o ETH aqui para baixo na região de 1.470 dólares aproximadamente, tá? Então, caso confirme esse padrão, é só romper aqui para baixo os 1.811 dólares. Enquanto estiver acima, temos chance, mas para quebrar esse padrão, tendo em vista que até agora respeitou, o ombro direito aqui respeitou o ombro esquerdo, para quebrar esse padrão somente rompendo essa região de 1.931 dólares. Aí, rompendo aqui, vindo mais acima, saindo aqui dessa configuração de ombro, aí sensacional, a gente pode dizer que o ETH daqui vai fazer uma nova pernada de alta e pode buscar o topo novamente, tá? Enquanto isso, a gente vai ter que olhar esse movimento, por isso vamos um gráfico de 1 hora, ver mais de perto o que está acontecendo. No gráfico de 1 hora continua aqui numa recuperação de tendência de alta até agora, por quê? Topo mais alto que os anteriores, fundo mais alto que o anterior. Fez novamente um topo mais alto que esse anterior
e até agora um fundo mais alto que esse anterior aqui. Então, outra região importante para o curto prazo é o suporte de 1.842 dólares. Enquanto estiver acima, estará fazendo um padrão aqui de recuperação. Pode até ficar lateral, batendo aqui, já que segurou na resistência de 1.883, pode até ficar batendo em 1.842 e 1.883, fazendo um padrão de acumulação, tá? Mas o movimento aqui, ó, já começa a ficar um pouco mais forte. Teve ativação aqui de Smart Money, que foi interessante demais. Mas da mesma forma, além da resistência de gráfico, temos as médias móveis aqui que eu utilizo, 200, 233, que servem de resistência, está na mesma pegada do Bitcoin. Indo para o gráfico de 4 horas, vejam só, as médias móveis estão um pouquinho para cima aqui, então teria que romper aqui ó, a região de 1.910 dólares para ficar mais otimista e esperar um movimento mais forte. Quando estiver abaixo, pode ficar batendo aqui na média móvel 233 ou na de 200 e vindo para baixo, como já deixou uma agulhada aqui na tarde de hoje, tá? Mas aqui no 4 horas também, padrão bem definido de início de uma pernada de alta. Topo mais alto que o anterior e até agora fundo mais alto que o anterior. Fazendo análise de sentimento, vamos lá, colocar aqui ETH. Já está mais bonito que o Bitcoin, ó, só foi falar, deu uma subidinha aqui, né? Mas está bem mais bonito, sem dúvida. Long Short Ratio caiu bastante, Open Interest subiu bastante, está bem diferenciado aqui do Bitcoin, tá? Então vejo que o ETH pode voltar a ter mais força que o Bitcoin, pois em movimentos importantes, normalmente o ETH rompe primeiro, faz o movimento primeiro, para depois o Bitcoin seguir. Então está o sentimento melhorando bastante nas últimas horas. Olhando aqui na Binance, Long Short Ratio 1,39, operações em long 58,12% contra 41,88% apostando no short. Então o ETH já está fazendo esse movimento aqui lá numa hora de um recuo que pode servir para estopar e liquidar essas operações, quem sabe voltando a bater aqui nesse suporte de 1.842 para depois pegar essa liquidez e continuar o seu padrão de subida. Olhando pontos de liquidez, então, onde estão as ordens de baleia. Vejam só, grandes ordens aqui na região de 1.852 dólares, bem perto de onde eu falei, né? De 1.842. Mais para baixo, em 1.827, ordens mais fortes em 1.815, protegendo né, aquele fundo que eu falei de 1.811 dólares. Aqui para baixo temos várias aqui, ó, 1.790, também para quem sabe pegar uma agulhada. Então tem bastante suporte também para baixo, o ETH. Então nesse momento eu não vislumbro aqui uma grande queda, uma reversão de tendência que pode cair muito forte. Enquanto estiver acima daquela região que eu informei de 1.811 dólares, tudo certo com esse movimento, mesmo que fique lateral, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Uma boa noite e até amanhã.